Rádio Contraponto, o som mais claro da web. Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais. Hoje, com Marcos Rangel. Boa noite, 8 horas e quase 8:01. Estamos entrando no ar com mais um Rádio Contraponto Entrevista. Boa noite para você que vai ficar com a gente, acompanhando o programa, ouvindo nossas histórias. Boa noite também para o Aguinaldo que está dando todo o apoio ali, não só técnico, mas hoje também com o Zap. Aguinaldo, boa noite. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, convidados, e boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Aproveita e passa o Zap. Vamos lá. Você que queira interagir conosco, basta enviar aí seu Zap aqui para São Paulo, 11 98338 8968. 11 98338 8968. Solicitamos perguntas sucintas, curtas, objetivas, para que a gente possa retransmitir no programa, ok? Obrigado. Facilita bastante, né? Maravilha. Hoje também, gerando aquele som mais claro da web, nosso Valdenito. Valdenito, boa noite. Boa noite, Rangel. Boa noite, ouvintes e aos convidados. Bom, e o Valdenito, que também hoje é convidado, né? Ele hoje, dupla função, não só gerando aquele som mais claro da web, além fronteiras, também sendo entrevistado, também vai nos contar um pouco da história do nosso tema, que antes de apresentar o restante dos convidados, eu quero apresentar o nosso tema. Valdenito, solta aquele áudiozinho então pra gente. Editorial do lançamento do jornal Contraponto, escrito por Antônio Carlos Hildebrand. Você está testemunhando o nascimento de um pequeno arbusto no seio de uma imensa floresta formada por árvores gigantescas. Ele é resultado de uma ideia, de uma minúscula semente, lançada em terra fértil, e do idealismo de um grupo de pessoas que acreditou que ela poderia vingar. Depois de alguns meses germinando no fundo da terra, cercada pelos cuidados daquele que a acalentavam carinhosamente, ela finalmente brotou, ainda tenra, mas enchendo de alegria os corações daqueles que deram tudo de si para que ela rompesse ao solo e se mostrasse ao mundo. Assim se descreve o começo feliz de Contraponto, um trabalho coletivo desenvolvido pelos componentes da lista de discussões da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, ávidos por cultura e comunicação. Contraponto é produzido por e para pessoas cegas e de baixa visão, mas pretende interagir com o público em geral, para mostrar que, embora singularmente distintos, todos os seres humanos são essencialmente iguais, não se justificando, portanto, qualquer tipo de discriminação. Enquanto as vozes ruidosas da mídia saturam olhos, dedos e ouvidos com seus sons estridentes, nós fazemos modestamente o nosso contraponto. Esperamos que nossos acordes possam somar na harmonia da orquestração universal, contribuindo para o crescimento de nosso acervo de conhecimentos e influindo, de alguma forma, no processo de transformação da nossa imagem social. Isso aconteceu há 16 anos atrás, há 14 anos atrás, 2006, em 25 de setembro de 2006. Portanto, o jornal Contraponto era lançado nesta data. E, comemorando esse ano, nesse mês, seus 14 anos de vida, com aquele propósito que acabamos de ouvir. Vamos conversar hoje com alguns dos seus leitores fora do Brasil, mostrando que também o nosso jornal Contraponto
ultrapassou fronteiras, saiu, né, do nosso mundo aqui, brasileiro, e alcançou terras estrangeiras. Vamos conversar com Daniel, ele que é argentino. Daniel, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigado eu por haber sido convidado a participar. Ok, também o Valentim, português, também na Europa, o nosso contraponto indo. Valentim, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos os amigos da Escola Alves de Azevedo e dos responsáveis pela edição do jornal Contraponto, do qual sou um leitor assíduo e que me regozija muito poder ter a oportunidade de ler aquilo que vocês escrevem, os contributos que dão para a comunidade ciente-visual. Ok, também o Ersen Hildebrandt, esse é conhecido de todos, que é, além de leitor, obviamente, também um de seus colunistas, e eu acho que o mais antigo colunista. Ersen, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marquinhos. Eu que agradeço pelo convite, mas eu acho que deve haver, além de mim, mais alguém que esteja desde o início, né? Eu escrevo a Antena Política desde 2006, já são 14 anos, né? Algumas eu, infelizmente, não consegui fazer, não pude fazer, e a gente repetiu e tal, mas eu escrevi uma quantidade bem grande de textos e espero que com eles não tenha incomodado muito as cabeças dos companheiros, né, com as minhas ideias parece meio exóticas, né, porque eu conheço muito poucas pessoas que pensam a política da mesma maneira que eu penso, se bem que eu não sou inventor de ideia nenhuma, mas eu normalmente, às vezes até me sinto meio isolado, né, quando eu escrevo e, né, as pessoas geralmente não dizem nada, mas dá para a gente trabalhar e ter muita gratificação durante esse tempo todo, né? Me sinto muito gratificado com a satisfação de algumas pessoas. Eu espero estar contribuindo de alguma maneira para o pessoal. Ok. Bom, ainda bem que você, assim, né, faz a diferença também dessa política tão corriqueira que a gente ouve sempre por aí. E vamos conversar também com um dos idealizadores e o redator-chefe do jornal Contraponto, Valdanito de Souza. Valdanito, de novo, boa noite, obrigado aí pela presença com a gente nesse papo de hoje. Boa noite, Rangel, boa noite os convidados, e para mim é sempre uma honra falar desse jornal da gente, que é uma marca, né, do nosso segmento, da nossa entidade, e eu me orgulho de ter criado junto com a equipe aí esse jornal. Para mim é motivo de orgulho. Ok, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um brevíssimo histórico da criação do jornal, como é que foi pensado, e, enfim, quanto tempo levou esse, como disse o editorial, né, essa sementinha germinando. Então, da primeira conversa sobre o jornal até a sua efetivação, até o seu lançamento, quanto tempo levou e como é que foi estruturado isso? Eu acho que o Valdanito pode falar para a gente, contar um pouco dessa história, né, Valdanito? É claro, vamos fazer o gênese, então, do nosso jornal. A nossa associação, que foi criada em 1960, junho de 1960, ela, com o golpe militar de 64, ela foi fechada, né? Aqueles gênios lá que pegaram o poder na época, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi isso, foi fechar grêmio, fechar associações, né? Que é a forma que eles têm de começar a impor as ideias dele, e não aceitam o contraponto.
E ela ficou hibernando por todo esse tempo, desde de 64, e em 2002 ela foi resgatada, né, por um grupo de companheiros nossos que resgataram a nossa entidade. E quando ela é resgatada, eu já estou, claro, fora do Benjamin Constant, já estou trabalhando, já estou vivendo minha vida. Aí eu comecei a participar da associação, né, a convite do Jance, do Guri, da Salete. E na época, 2002 para cá, era a época da internet, né, os canais, né, a internet. Então, toda a entidade começava a trabalhar com esses canais. Então, na época eu acho que era o Guri, o presidente. Aí eu falei lá numa reunião lá do conselho, que eu era do conselho, mas o Guri me dava muita liberdade, eu ficava criando canais lá junto com o pessoal, né? Aí eu falei da ideia de criar uma lista de discussão, que isso aí é o ponto de partida. Aí nós criamos uma lista dos ex-alunos e criamos junto o portal. Aí, na lista dos ex-alunos, debates começou a agregar os alunos, né, e ex-alunos, principalmente os ex-alunos. E os debates continuaram lá. Aí até que um dia eu sugeri a ideia de criar um jornal e botei em discussão com a galera. Isso é que é o bonito do jornal, viu? Foi discutido na lista, as pessoas dando sugestões, o nome foi decidido de uma forma democrática. As colunas, umas eu criei, outras eu pedi nome, outros pessoal sugeriram outras. Eu lembro que a primeira ideia que eu tive foi chamar o Essen para escrever sobre a política do nosso segmento, né? Pela história dele, o Essen tá ligado aí àqueles movimentos desde lá dos anos 70, 80. Então uma das primeiras pessoas que eu convidei foi ele. Eu falei, Essen, eu queria estar assinando essa coluna aqui, Antena Política. Se você quiser, você muda o nome. Ele, não, esse nome tá bom. Ele assumiu ali. Então foi o primeiro que eu convidei. Aí foi agregando outros companheiros, né? Convidei a Ivonete, que foi muito solidária também, o Paulo Roberto, que já não está mais entre nós, para falar sobre o IBC, já que ele era muito ligado ao IBC, né? Aí teve... E tinha outras colunas, Zé Walter e por aí afora. Então, em setembro, 25 de setembro, nós lançamos o primeiro número, né? E uma coisa muito interessante, que quando eu lancei o número assim, aí... No outro dia, o Joni, né, que é um grande amigo nosso, professor, ex-diretor do Benjamin Constant, me liga, ei, rapaz, esse jornal aí tá bom, mas tá precisando de um sumário. Ou seja, o jornal não tinha sumário no primeiro número. Aí, no segundo, já saiu com o sumário. E o jornal foi indo, né? Hoje a gente tem leitores no Brasil inteiro, na Europa, na África Portuguesa, em Cuba nós temos um leitor assíduo lá. E o jornal se firmou por aí, né? Então, um breve relato seria isso aí. Então, não é mole você manter um jornal assim durante 14 anos. Se você acompanhar aí, ver pelo nosso segmento, nas entidades aí, os jornais eles começam e desaparecem rapidinho, né? E o nosso tem mantido esse desafio e eu espero que continue. Hoje em dia nós temos um conselho editorial, né, para ajudar a decidir as coisas com a gente. E o jornal está aí se mantendo. Bom, eu quero aqui me penitenciar, né, de uma grosseria, uma indelicadeza sem tamanho que eu cometi com a Lúcia. Não apresentei a Lúcia. Lúcia, que também é argentina, está aqui como intérprete, né, do Daniel, se eventualmente for preciso. Mas Lúcia também pode intervir, né, sempre que sentir a vontade aí, tá bom? Desculpa aí por não ter me referido a você antes. Boa noite, muito obrigada. Nossa, muitos homens aqui, hein? Obrigada pelo convite mais uma vez. E como disse aí, Marcos, ajuda o Daniel, qualquer coisa que precisar, se alguma coisa não se compreende bem. E também para mim é muito interessante ouvir sua história, a história da revista. Algumas o Daniel mandou para mim vários exemplares que eu tenho ainda, alguns. E é muito interessante ouvir a história, porque eu que estou também em organizações e sabemos da luta, das colaborações, do esforço que a gente faz em cada projeto, cada ideia. Então é muito interessante ouvir como um projeto conseguiu se manter tantos anos na linha, vigente e atualizado. Então, parabéns, meus humildes parabéns. Joia, Lúcia. Fique à vontade aí. Sempre que achar também que deve intervir, fica à vontade para fazê-lo, ok? Valdarito, uma curiosidade
me veio à cabeça agora é o seguinte: nunca cogitou-se de imprimir em braille o contraponto? Olha só, na época o Guri fez um movimento para tentar isso, né? Mas como a imprensa era muito cheia de trabalho, né? O negócio não foi muito adiante. Porque se fosse imprimir o jornal todo, se ficaria muito grande, assim. Mas a gente pensou em imprimir algumas colunas, né? Mas parou por ali, porque a imprensa tem uma demanda muito grande de impressão e não avançou por aí. Mas houve uma tentativa, ao menos um desejo na época aí, né? Eu penso que assim, até essa coisa, hoje quando a tecnologia, né, invade tudo, invade todo mundo, seria muito legal se conseguisse fazer uma impressão em braille também, para até estimular o próprio braille, né, a leitura do próprio braille, que muitos de nós pouco a pouco abandonando, né? E é fundamental, eu entendo. Bom, Hersen então foi citado aqui como um dos colunistas mais antigos. Valdanito, além do tempo do Hersen até hoje, ou seja, do início do jornal até hoje, quem permanece além do Hersen? Olha assim, numa primeira olhada assim, a Ivonete, acho que ela estreou junto no primeiro número. Deixa eu ver mais aqui. O Zé Walter, se eu não me engano, tá? Agora, lembrando mais assim... No primeiro... Eu acho que esses três aí estão desde o início, tá? Mas os outros, alguns substituíram. O primeiro número, Valdenito. Ah, o Márcio Lacerda? Sim. Não, o Márcio entrou bem depois. O início, aquela coluna ali era assinada por Dulavin e Ricardo Azevedo. Aí depois eles saíram, aí eu convidei o Márcio, entendeu? Ok, bom, Hersen, como é que você se inspira para as suas colunas? Quer dizer, onde é que você pega? Qual a sua fonte? Assim, hoje, esse mês eu vou escrever para esse número, eu vou escrever sobre tal tema. Como é que é isso? Como é que é esse processo de maturação da coluna na sua cabeça? É no dia a dia, Marquinhos. A gente acompanha o dia a dia e de repente bate o tema, ou às vezes quando o mês acaba, e isso é muito comum comigo, eu fico me esforçando por escolher alguma coisa, algum assunto para escrever, né? Durante muito tempo, mas bastante tempo mesmo, eu escrevi sem recorrer a nenhum texto achado na internet. Hoje eu não sei se pelo desgaste já dos muitos anos e até da minha própria idade, né? Eu já tenho mais de 80 anos, né? E na época eu sempre tive aquela... Mas eu sempre escrevia, eu achei que era um momento de colocar ideias em discussão. Eu escrevia e colocava as ideias em discussão. Só não tinha retorno, mas colocava, né? Mas repercutia, às vezes um colega, rapaz, puxa vida! E eu com isso ficava muito satisfeito, mas eu trabalhava sempre, eu não tenho um método de procurar... Eu simplesmente penso, vou escrever sobre isso. E vou lá e escrevo, né? Quando tenho o que procurar, eu procuro. Eu me lembro que quando morreu o Salvador Allende, eu estava redigindo um texto e tive a notícia. Eu mudei assim imediatamente mudei o tema assim na hora, né? 1973. Foi 73, não, 73 foi quando ele morreu, quando o Salvador Allende morreu. Então, assassinado em 73. Eu estou falando do Pinochet, Valdenito. Eu estou lembrando do Pinochet, né? E quando o Pinochet morreu, porque o Pinochet matou o Allende, né? Eu tenho umas posturas assim meio radicais. E aí, em 73, ali em 2000 e alguma coisa, não me lembro exatamente quando aconteceu isso, e eu resolvi, na hora, eu ouvi a notícia no rádio, dei uma paradinha para tomar o café e nisso ouvi a notícia no rádio. Eu voltei e mudei o tema
o tema da coluna. que estava escrevendo na hora. Já assim. Quer dizer, mas atualmente eu estou encontrando alguma dificuldade de trabalhar, eu já não sinto mais. Talvez porque eu estou passando por uma fase de desânimo político muito grande, né? Perfeito. Bom, antes de continuar aqui com os nossos entrevistados, vamos ao nosso primeiro zap do programa. Muito boa noite a todos da Rádio Contraponto. Estou aqui em Nazaré da Mata. Infelizmente, vocês pediram para ser breve, mas eu queria mais um pouco de tempo, se possível, para estender aqui o meu abraço e a todos vocês, especialmente ao meu grande amigo, que eu conheço ele por Denito, né? O Denito, que é Denito. Essa pessoa maravilhosa aqui de filho de Nazaré da Mata, e foi um matuto assim como eu, que veio dos engenhos, chegou aqui, foi meu amigo logo de infância nos anos 60, e ele, nessa época ele ainda via, e a gente brincamos muito aqui pela Rua da Bomba, aqui pela minha Rua Frecaneca, e eu guardo muita recordação dessa época, e sempre ele não deixou a essência de falar, essa essência que ele tem de falar da terra dele, que é Pernambuco e Nazaré da Mata, que é a capital estadual do Maracatu. Então eu fico muito satisfeito em ouvir aí esse relato que ele fez agora, vindo dos anos 60, esse jornal mantido até hoje. Eu fico muito satisfeito. Infelizmente, como eu disse, eu não posso ir muito além, mas eu quero parabenizar todos vocês, e especialmente meu grande amigo Denise, meu conterrâneo, que está sempre no meu coração, e esse guerreiro, assim como vocês, enfrentar essa batalha, né, durante todo esse tempo, e manter esse jornal ativo. Parabéns, parabéns do coração. Aqui é Bill Chagas, um abraço para todos vocês. Ok, obrigado. Eu só entendi o Chagas, eu não entendi o primeiro nome dele, mas Valdenito sabe. Bill Chagas. Bill Chagas. Bill Chagas, legal. Bom, então tá aí, parabenizando o Valdenito, né, pela iniciativa dele. Valdenito. Ok, Marco, eu fiquei muito emocionado. O Bill é um colega meu do lado dos nossos verdes anos, lá da Rua da Bomba, né? Como ele falou, a origem dele é muito parecida com a minha. Ele também veio das fazendas de cana-de-açúcar. A nossa família morava junto, né? Eu saí de lá em 69 e fui Brasília, depois Rio de Janeiro. Então ele é uma espécie, é um cronista social da nossa cidade. Ele escreve muito bem e uma pessoa muito antenada no contexto social aí, né? Então, um grande amigo que eu tenho que ultrapassou esse tempo todo aí. Então, Bill, um abraço aí na família, na Juliana, nos meninos, viu? Fiquei muito honrado com tuas palavras aí. Grande abraço aí. Maravilha. Então, o nosso Bill, né, parabenizando o Valdenito. Eu quero lembrar mais uma vez também que você pode falar com a gente, pode fazer pergunta, pode, enfim, mandar mensagens pelo 11 98338 8968. Mensagens sempre curtas e objetivas, né, para facilitar também aqui a transmissão, ok? De preferência, mensagem de áudio também. Daniel, e como é que você teve em suas mãos pela primeira vez o jornal Contraponto? Como é que ele chegou até você? Acho que através da revista brasileira para cegos tive conhecimento de que se criava o boletim, e então enviei um mail para ser suscriptor, y desde esa época, acho que probablemente desde los primeros números, soy lector y difusor también do Contrapunto. Uma das secções que mais gosto de ler é a Bengala de Fogo, porque tem artículos muy interesantes que varias veces traduje para publicar en otras listas como las de Tiflolibros. Y también a columna política, gusto mucho de ella porque es muy documentada, muy fundada, y coincido en muchas de las posiciones expresadas en esta columna. Y creo que un
un boletín hecho muy profesionalmente, con mucha dedicación y mucho esfuerzo, y el resultado es muy ameno, es algo que se lee, se disfruta. Ok, bom, pelo meu pouco portunhol eu consegui entender, mas eu acho que até para os ouvintes, de repente, que não entenderam, se a Lúcia puder então fazer essa tradução para a gente, acho que fica legal para os ouvintes. Então, o Daniel está comentando que ele recebe a revista desde os inícios, ele encaminhou um e-mail para se suscrever, considera que é um dos primeiros subscritores que a revista tem. Ele também fez questão de traduzir muitos artigos para a lista Tiflo Livros, que é a lista de correio, que talvez vocês conheçam, né, pelo projeto Tiflo Livros, que está em todos os lados, né, é bastante conhecido. Ele comenta que gosta muito da coluna política, porque está muito bem argumentada e fundamentada. Considera que o trabalho está bem feito, com muita dedicação, e ele concorda com as posições dos artigos de política, gosta muito dessas sessões. Graças, Daniel. Muito bom. Bom, Valentim, e lá em Portugal, como é que você recebeu pela primeira vez o Contraponto? Como é que você soube? Como é que você chegou ao seu conhecimento da existência do jornal Contraponto? Eu, há cerca de, talvez, 4 anos, que tenho sido um ouvinte assíduo da Rádio Contraponto. Posteriormente, tenho participado nas rubricas relativas aos Amigos Touch, ao Universo IN, e em determinada altura enviei um mail para vocês, para a Escola Álvaro de Azevedo, solicitando informação escrita. Então enviaram-me o jornal Contraponto, mas isso já mais recente, há cerca de 2 anos, que eu tive contacto com o jornal Contraponto e devo reiterar a minha satisfação, porque acho um jornal muito interessante, muito importante, diversificado, e que fico agora ainda mais regocijado em saber que este jornal já tem 14 anos. Era um facto que eu ignorava. Felicito todos os resistentes, aqueles que até hoje trabalharam para que ele existisse, e espero que continue a existir durante muitos anos, e felicito mais uma vez todos os seus colaboradores, e certamente alguma vez ainda terei a oportunidade, se calhar, de enviar alguma coisa que possa fazer parte desse nosso jornal. Ora, maravilha. Valentim, você é de que lugar de Portugal? De que região de Portugal? Eu resido em Lisboa. No entanto, neste momento estou fora de Lisboa, estou com esta história do Covid, tenho tentado resguardar mais ou menos na província, e estou numa terra de Portugal chamada Ferreira do Zezer, uma vila que fica próximo de Tomar, fica a cerca de 55 km de Coimbra. Digamos, é uma terra do interior que nos permite, perante esta atual conjuntura, nos permite estar um pouquinho mais tranquilos relativamente a esta epidemia que nos apoquenta e nos intimida relativamente ao futuro que possamos ter. Perfeito. Bom, assim. Todo esse tempo que você escreve para o jornal, qual foi a coluna, se você lembra de alguma coluna que mais tenha te empolgado, assim, caramba, isso aqui eu preciso falar, isso aqui é uma informação importante, isso aqui é... Você lembra qual foi essa coluna? Teve essa coluna e qual foi?
Olha, eu acho, Marquinhos, que a gente escreve, por exemplo, tem um texto que eu escrevi acho que em 2001, foi uma ideia que rolou entre a Carla, a Ana Cristina e eu, lá no Instituto, fazer um jornal que nós intitulamos Tateando e estabelecemos como norma. Nós escreveríamos umas tantas cópias em braille, batidas numa Perkins, e rodaríamos umas tantas cópias em tinta, mas numa quantidade pequena, e tentaríamos fazer circular para mostrar para o pessoal vidente que vinha crescendo, né, o número de videntes no corpo docente. Agora quase não há mais cegos no corpo docente do Instituto, né? E a gente queria fazer o pessoal sentir, não que sentissem falta do nosso trabalho, mas para entender o que a gente sente pelo tratamento que a gente recebe quando tem tão pouca coisa, às vezes, para ler, né? E o pessoal entender como é, por exemplo, que uma revista, para nós, uma revista em braille, que só existe atualmente a Revista Brasileira, e naquela época já era assim, só existia a Revista Brasileira, e a gente resolveu fazer um jornalzinho. Eu escrevi um texto, e eu gostei muito dele, né? E um dia eu resolvi publicá-lo no Contraponto. De vez em quando eu até faço isso de novo. No tempo em que os cegos falavam. Isso muito bom, sugestivo. É um texto que eu reproduzo de vez em quando, né? Na Antena Política, quando a cabeça não está muito afim de trabalhar, não consegue trabalhar, né? E atualmente eu acho que ando um pouco deprimido. Então eu já botei umas 2 ou 3 vezes esse texto. Mas eu acho que é um dos textos que eu mais gostei. Tem vários textos que eu gostei muito de fazer, né? Mas esse aí, assim, o primeiro que eu lembrei que fiz, né? E sobre política, sobre a política em geral mesmo, né? Porque eu procuro trabalhar o conceito de política como uma coisa muito, muito total. A vida é feita de relações políticas, né? E eu falo sobre isso, procuro mostrar que toda a nossa ação pública é política, né? E um texto que eu gostei muito de fazer foi quando, não sei, não me lembro quantos anos, do falecimento do Getúlio. Inclusive o guri, quando ouviu o texto, né, me disse: poxa, rapaz, um dia você podia fazer um livrinho com com essas crônicas aí da Antena Política, porque ficou tão legal. E eu gostei muito, porque foi um dos textos que eu gostei de fazer também. Mas seria legal fazer uma compilação desses textos e fazer um libretinho, uma coisa assim, né? Rangel, me permite. Quando o jornal completou, não me lembro quantos anos, acho que foi 10 anos, né? Que o Valdenito fez isso. Ele colocou os meus textos e os textos do Márcio. Por isso é que eu estava pensando que ele tivesse desde o começo. Ah, ok. Ô, Danito. Pois você acha que foi no 5º aniversário dele, que eu até, se eu não me engano, eu pedi para o Panoeiro fazer a abertura. Não, acho que foi não sei se foi o seu ou o da Lei que ele fez a abertura. Esse título que você aí, O Tempo que os Cegos Falavam, poderia ser qualquer coisa como Antes dos Especialistas, não? Não, na verdade é antes dos especialistas, sim. Eu critico os especialistas frequentemente, né? E critico muito o especialismo, né?
Até porque eu acho que o nosso problema é parte dos problemas gerais da sociedade. Não acho que o nosso problema seja principalmente uma questão médica, como ele é tratado, né? Essa história de avaliação biopsicossocial é avaliação médica, não tem nada a ver. Eu acho que isso aí e a crítica da questão da inclusão, por exemplo, inclusão é colocar você numa lista. Você está nessa lista, quem põe também pode tirar. Você tem um lugar reservado. Perfeito. Eu procuro escrever isso, dizer isso aos companheiros. Acho muito compreensível, né, que as pessoas não entendam, porque é mesmo difícil de você entender quando existe um discurso que vem de cima e que se impõe à sociedade, né? Ok. Bom, deixa eu lembrar mais uma vez, né, que você pode entrar em contato com a gente aqui para fazer pergunta, mandar uma mensagem, enfim, o que você quiser aí pelo zap 11 983 38 8968. Mensagem de voz, sempre muito objetiva, né, para facilitar aqui. Ok? Bom, Danito, como é que você escolhe os seus colunistas? Como é que você cria uma coluna? Como é que você pensa em alguém? Como é que é isso? Olha só, Rangel, geralmente quando eu tenho a ideia a temática da coluna, eu associo a uma pessoa, né? Eu fiz assim, aquele fulano ali se encaixaria aqui. Aí eu tento conversar com ele, quando o cara sai fora eu procuro outro, entendeu? As colunas do jornal, ela segue mais ou menos um padrão assim porque o jornal ele procura abranger o segmento do deficiente visual como um todo. Então você tem uma coluna voltada para a política. Por exemplo, o Daniel falou do Bengala de Fogo. O que é que a Bengala de Fogo é uma coluna livre. Geralmente é eu que posto lá. A Bengala de Fogo existe desde a época da lista dos Vox, quando ela começou. Então isso teve uma repercussão muito boa no segmento, porque eu colocava ali flagrantes do dia a dia sobre o cego, né? A visão da sociedade, né? O cego sempre como protagonista. Coisas discriminatórias, coisas favoráveis. Entendeu? Então sempre teve uma repercussão muito grande. Aí quando a gente criou o jornal, eu levei a coluna junto. Entendeu? Então eu penso num tema para uma coluna e associo a uma pessoa que mais ou menos preenche aquele perfil, entendeu? Por exemplo, a coluna etiqueta, que era uma visão assim mais da sociedade em relação ao segmento. Começou com a Rita Domingos, ela durante muito tempo assinou. Depois ela saiu, aí a gente conseguiu a Tânia Araújo, que é uma menina inclusive ela é divisão normal de Minas Gerais, ela é tipo uma agitadora cultural, e ela vem assinando também com muita classe a coluna, que trocou de nome, agora é Imagem Pessoal, né? Então é isso, a gente pensa num tema e relaciona com alguma pessoa e tenta, e convida, né? Ok, bom, vamos ao nosso próximo zap? Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Contraponto. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Lúcia, Valentim e Daniel. E uma boa noite especial ao meu querido Valdenito, né? Uma pessoa que eu diria assim, um presente da quarentena, assim como o Marquinhos também, minha reaproximação com ele. O Valdenito a gente tinha contato esparso, né? Mas hoje temos uma parceria de trabalho muito legal e falo aqui com muito carinho, né? Esse trabalho importante aí que esse veículo de imprensa aí, o nosso Jornal Contraponto. Valdenito, o maior testemunho do sucesso desse empreendimento, né, é a volta que ele dá ao mundo, né, como você descreveu, como tem aí os exemplos do Valentim e do Daniel, né? E aí me diz o seguinte, cara, qual tem sido a principal dificuldade para que essa
para que essa mídia continue, né? Qual tem sido a principal dificuldade aí para manter isso continuamente, 14 anos? Ele já teve alguma interrupção ou são 14 anos contínuos? Me conte isso aí, rapaz. Abraço aí para todo mundo. E parabéns aí ao nosso contraponto. Carlos Alberto, me perdoem todos, mas eu tenho que voltar aqui para dar um abraço muito carinhoso no amigo Ersen, né? Amigo nosso, querido também, né? Tem muito tempo que a gente não se vê, mas o carinho é muito, cara. O carinho, o respeito pela tua história, por você próprio, né? Pode ter certeza. Então receba também meu abraço fraternal aí pra ti. Grande Carlos Carlão, Alberto, obrigado aí. para você também, companheiro. Valeu. Bom, Valdanito, tá aí com a palavra então para falar para o Carlos Alberto todas essas dificuldades que ele pontuou aí. Ok. O Carlos Alberto, professor Carlos Alberto Ferreira, ele é professor da rede regular do Estado hoje em dia. Foi colega meu na época do Benjamin. Ele bem mais novo assim, mas a gente já se conhecia. E foi da minha turma. Da tua turma, né? Aí você mesmo tocou, o Carlos Alberto, uma coisa maravilhosa que eu acho é a gente, a partir desses canais, reencontrar os companheiros. Fazia um tempão que a gente não conversava, né? E hoje em dia você tá aqui junto com a gente, participando na escola virtual, da rádio, tá me ajudando até a fazer um programa Os Deficientes Visuais e as Urnas, né? Então isso aí já é uma coisa que é gratificante pra gente. Agora, as dificuldades que a gente tem, nunca houve interrupção nesses 14 anos, tá? A dificuldade que a gente tem é uma coisa mais de administração. O trabalho do redator é uma coisa dura, viu? Porque a gente tem que estar em cima dos colunistas para ele mandar as colunas no prazo. Aí depois que eu recebo a coluna, eu tenho que olhar se está dentro do contexto para poder mandar para a editoração. Então isso aí é uma coisa espinhosa, porque tem aqueles colunistas que são mais disciplinados, mas tem outros que a gente tem que estar dando um empurrãozinho, entendeu? E a gente tem outras atividades além disso, então isso aí realmente é o principal problema, tá? Mas isso aí é inerente à função de redator. Quem tem alguma experiência nessa parte sabe que isso sempre acontece, tá? Isso é o principal problema que eu vejo assim. E a gente procura sempre entregar o jornal dentro do prazo. Agora a gente tá fechando o jornal no mês e entregando na semana do mês seguinte. Então tá procurando seguir isso aí, né? E as dificuldades a gente vai de acordo com a nossa dedicação superando. Tem algum custo, Valdanito, o jornal? Não, custo é só do trabalho da gente, né? Porque e você fala que em termo financeiro? Não, porque é tudo voluntário, né? Por exemplo, a menina que hoje cuida da editoração, a Márcia Barreto, é uma querida amiga minha de trabalho, trabalhou comigo no Prodeste, analista de sistema também, uma pessoa maravilhosa, uma amizade que quando eu saí da empresa, que eu me aposentei já há uns 2 anos, e sempre fica aquelas amizades verdadeiras, né? E a Márcia foi uma das coisas que eu conquistei lá, e é uma grande pessoa, ela faz a editoração com muito carinho, com muita dedicação, não tem custo assim em termo monetário não, mas é a parte mesmo do suor, da dedicação dos voluntários. E Daniel, você conhece na Argentina alguma iniciativa semelhante de jornal, de um grupo, né, alguma entidade de pessoa com deficiência, no caso aqui visual, né, cegos, que faça esse tipo de trabalho? No, hasta ahora un boletín digital existen programas como o de la radio, la Biblioteca Argentina para Ciegos, programas de radio por la web, más no un boletín digital. Hallo que a ULAC, la Unión Latinoamericana de Ciegos, ten algo similar, mas acredito que también no ten periodicidad, no consiguen mantener un ritmo. Realmente no conozco otras alternativas similares. Ok, mas Braille tem, né? Eles têm
publicações periódicas em braille. Sí, en braille desde los años 40 en nuestro país hubo publicaciones de la Editora Nacional Braille y también una revista de la Biblioteca Argentina para Ciegos que fueron difundidas incluso en otros países de América Latina donde no había publicaciones en sistema braille. Ahora, acho que los que somos lectores de braille vamos siendo cada vez más números más reducidos. Somos, lamentablemente, existe la paradoja que en el momento en que es más fácil reproducir el braille, gracias a las impresoras a través de las computadoras, ha aumentado la posibilidad de imprimir en braille y ha disminuido proporcionalmente o número de leitores. Pois é, né? A tecnologia acaba facilitando, né, para as pessoas e aí acaba o braille ficando meio em segundo plano. Sim, na minha juventude, aqui no Brasil, as revistas argentinas eram muito lidas. Nós líamos muito eu estou tentando lembrar o nome, mas tinha uma Hacia la Luz também, Nosotras, uma revista da Federação Internacional também tinha, e tinha uma outra revista que era mais geral, né? Correio da do revista Sul brasileira, cujo nome eu não estou lembrando. Sim. Nós cegos líamos muito essas revistas. E eu tive isso aqui eu gostaria de contar, porque eu tive o prazer de ler um livro que é um dos grandes clássicos da literatura tiflológica, do Pierre Villey, numa tradução para o castelhano. Eu não sei quem a fez, mas o clássico Le Monde des Aveugles, El Mundo del Ciego. Sim. O mundo do cego, né? Rapidinho só, eu e o Maurício uma vez fomos à biblioteca ali na Praça da República e encontramos esse livro, né? E ficamos encarnando um do outro. Não, você vai ler primeiro, e eu peguei o livro para ler. Porque o nome, O Mundo do Cego, era ter uma coisa assim meio... Podia ser aquele negócio bem... Nós não sabíamos do livro, né? Aquele bem piegas, bem... E quando eu li, ele era em 3 volumes. Quando eu li o primeiro volume, disse, Maurício, passo rapidinho para você que você também vai gostar. E isso foi um livro assim, muito importante na minha leitura sobre esse assunto de cegueira. Daniel, quer comentar sobre esse livro? Sim, se publicó aquí en Argentina, la editora Braille fue Talleres Braille, ¿no? Sí, fue una entidad que surgió, aquí pocos saben, hubo un presidente cego, o sea, él ficó cego a consecuencia de diabetes, o presidente Ortiz, no ano 1940, y probablemente por su situación él se sensibilizó y dio un impulso importante a crear una editora y otros organismos donde se concentró toda la educación de personas cegas. Eso fue en el año 1938, 1940, más algo que después los funcionarios que continuaron supieron mantener ese espíritu. Durante muchos años incluso se publicaban partituras para la banda sinfónica y para el coro polifónico de cegos que existen todavía, ainda existen en nuestro país.
Ok. Bom, não legal, mas só assim, né, Daniel? Só quando acontece um caso desse com alguém, com algum figuraça, alguma pessoa importante, aí eles pensam na gente, né? Só assim. Mas, Lúcia... Gostaria de fazer uma pergunta sobre o número de suscriptores actual do Contrapunto e se foi crescendo ao longo destes 14 anos. Deixa eu só fazer o seguinte, antes de você responder, Valdanito. Pedir para a Lúcia traduzir, porque eu estou entendendo aqui, estou conversando, mas de repente tem um ouvinte não entendendo, né? Só pedir para a Lúcia traduzir para a gente, por favor. Ele perguntou sobre os subscritores, se ao longo desses 14 anos, como ficou o número de subscritores, se foi crescendo. Não sei se você quer que eu faça a tradução de tudo o que ele falou também. Faz uma síntese do que ele falou antes. Comentando sobre, e também aproveito, ele está falando sobre algumas publicações que também vocês fizeram nomes, Hacia la Luz e demais, e que agora, atualmente, a gente não está contando com um boletim digital quanto ao formato Contraponto. Talvez a União Latino-Americana de Cegos, que manda alguns envios, mas são muito pontuais com atividades deles. Agora estamos contando atualmente com um programa de rádio que está fazendo a Biblioteca Argentina para Cegos. A biblioteca também fez impressões em braille, agora está suspenso. As atividades estão suspensas por causa da pandemia e também, como o Daniel estava falando, estamos numa época que a tecnologia, infelizmente, deixou para trás um pouquinho o braille, que agora que é tão fácil imprimir e ter acesso à impressora e tal, as pessoas já não estão lendo tanto como antes, então o novo público talvez não tenha essa necessidade, não faz esses pedidos. Okay. Eu quero dizer, se vocês permitem para mim rapidinho, que eu estou na biblioteca, a Biblioteca Argentina para Cegos, e nós recebemos alguns pedidos de pessoas que gostariam muito de ler, mas os pedidos, por enquanto, não são tantos, então, para fazer... embora é verdade que é muito fácil, talvez, ter acesso a uma impressora, mas não é fácil manipulá-la. Não é para qualquer um ter que fazer um curso, não é também questão de chegar a imprimir assim, né? Tem que saber fazer, e poucas pessoas sabem fazer. E a demanda não é tanta, então, infelizmente, por isso que a biblioteca parou de fazer impressões de revistas. Tomara que possamos voltar, mas por enquanto, e com a situação atual da pandemia, revista é difícil. Mas você está fazendo um programa de rádio na biblioteca, é isso? Sim, nós estamos fazendo um programa de rádio dias domingos. Depois eu vou mandar aí para os amiguinhos. Alguns já mandei os convites para nos ouvir, também na rádio internet. Os domingos, por enquanto, temos meia hora. E estamos muito contentes, realmente estamos gostando de fazer rádio na internet. É muito, muito simpático, estamos tocando vários temas. É um mundo super, super divertido, interessante, muito, muito bom para nós. Estamos gostando muito. Estamos chegando a muitas pessoas. Isso é muito importante, claro. Até que o Valdanito, de repente, a gente pode fazer um intercâmbio aí, né, Valdanito? Depois, quem sabe, eu estava pensando nisso, gente. Eu estava pensando nisso, depois fazer uma troca de programas. Isso, maravilha. Bom, antes do Valdanito responder a pergunta do Daniel, né, que ele perguntou sobre números de leitores, enfim, vamos a mais um zap? Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, convidados. Eu queria fazer uma pergunta aos convidados, Daniel e ao Valentim, a respeito, assim, eles divulgam o Contraponto com os amigos. Qual é, assim, a repercussão, se é que eles divulgam? Tem muitas pessoas que eles conhecem, que fazem uso do Contraponto, ou só eles dois? Como é que isso acontece lá no exterior, né? Ok. Obrigado, Ana Regina. Bom, pergunta para os dois, né? Valentim, entendeu a pergunta da Ana Regina? Sim. Penso que sim, que entendi. A Regina queria saber como é que era a discussão com outras pessoas que também lessem o Contraponto. Se tem mais pessoas que leem aí, se vocês divulgam aí o Contraponto também. Eu, por acaso,
não conheço muito mais gente que leia, mas estou convencido que sim, que há pessoas que leem também o Contraponto. Eu pessoalmente não conheço ninguém. Também nunca me preocupei em fazer nenhuma pesquisa de pessoas que tenham esta curiosidade e ao mesmo tempo essa satisfação que para mim é um grande prazer ler o Contraponto. Mas ainda bem que suscitou esta questão, o que levou-me inteirar de saber quem é que também participa desta leitura aqui em Portugal. Ok, joia, muito bom. Daniel, e aí na Argentina? Conhece alguém mais que lê? Sim, eu procuro, hay un consejo na portada do Contrapunto que diz difunda e que repase a outras personas. Eu procuro fazer esto, bueno, lo hice con Lucía y hago con todas las personas que sé que estudian portugués y los animo incluso a los que no conocen a tratar de aprender portugués a través da leitura, de deducir do contexto o significado das palavras e aprender. Assim é como eu aprendi um pouco de português, de leitura de revistas em braille de Brasil e de Portugal. Maravilha. Bom, acho que ficou fácil, né? Todo mundo entendeu, né? Que ele divulga lá também, né? Principalmente com quem sabe, com quem está estudando português, enfim, que ele entende que é lendo, né, um português que facilita o estudo, né, de quem está estudando português. Sim. Bom, tem mais algum zap? Ô, Rangel, eu tenho que responder o Daniel. Não, eu só quero citar mais um zap lá, que aí se você acumula no final fica... Tem, por enquanto não, Marquinhos. Por enquanto não, Marquinhos. Ok, então, valeu. Agora para responder, Vandanito. Olha só, Daniel, a nossa mala direta, o nosso cadastro tem em torno de 1.000 leitores, tá? Assinantes. Só que o jornal ele é veiculado em grupos de WhatsApp, em listas. Inclusive o portal Lei para Ver de Portugal, durante muito tempo, ele colocava os números lá do jornal e outros sites publicam, entendeu? Então, para mensurar assim, fica meio difícil. Mas o nosso cadastro fica em torno de 1.000 leitores e sem contar esses grupos aí, esses portais, essas listas, entendeu? Então, eu acredito assim em torno de até mais de 2.000 leitores, assim, entendeu? Mas isso, você alcançou esse número mais recentemente ou já faz tempo que tem esse cadastro com esse tamanho? Não, o jornal se firmou muito assim a partir do terceiro, quarto ano, entendeu? E foi se mantendo, mais ou menos em torno daquilo dali, entendeu? Perfeito. O Valentim, eu perguntei para o Daniel agora há pouco se lá na Argentina tinham publicações, né, também. Em Portugal, tem publicações dessa natureza, digital, enfim? Sim. Nós, felizmente, temos bastantes publicações. Nós temos, para referir assim já as mais importantes, temos uma publicação digital, que é o Jornalinho, que tem tido um papel importantíssimo na divulgação de informação mais recente. Temos a Biblioteca Nacional de Portugal, que tem um boletim mensal onde divulga diversa informação, entre as quais bibliografia em braille, publicações em braille e áudio e em formato digital. Temos a mais antiga revista, que é o Poliedro, da Imprensa Nacional de Portugal do Porto. E temos também umas revistas de caráter geral, como seja
revistas que são editadas, digamos, especialmente para Braille, porque são, digamos, adaptações de outras revistas que existem em publicações em tinta, como seja uma revista importante que é, agora não me recordo agora o nome, mas é uma revista que sai, suponho que semanal, e depois tem uma edição em Braille. Também temos o Ponto e Som da Biblioteca Nacional, que é uma edição, não sei muito bem agora qual é a periodicidade, mas que é importante, já existente há bastantes anos. E temos a revista da ACAP, a revista Luís Braille, que é uma revista de caráter, digamos, tiflológico. E temos, por vezes, vão sendo editadas bastantes obras de caráter genérico, essencialmente pela imprensa nacional do Porto e a imprensa da própria edição da Biblioteca Nacional. Perfeito. A Poliedro eu li um tempo, li bastante números delas. A Rosa dos Ventos era portuguesa? Não, eu li Rosa dos Ventos, mas não lembro se era portuguesa. Também é editada pela imprensa do Porto. Eu, neste momento, confesso que já não leio a Rosa dos Ventos há muito tempo. Não sei muito bem se ainda existe, mas penso que sim. E é uma revista de caráter juvenil, digamos. Portanto, a Poliedro é que já existe, se a memória não me atraiçoa, desde 1956. Sim. Sim. Sim, Daniel. Sim, claro. Através da Poliedro, uma oportunidade, eu consegui manter correspondência com alguém que morava em Moçambique, na cidade de Beira, e me sirvió para conocer a realidade das pessoas cegas de esos países que estaban saliendo da guerra con Portugal, la guerra de independencia. Más a correspondencia demoraba varios meses, era imposible mantener una relación constante, pero fue un recuerdo a través de la revista Poliedro conseguir. Entendi. Bom, Lúcia, quer traduzir para a gente então? Daniel explica que ele, através da revista Poliedro, conseguiu manter correspondência com uma pessoa que morava em Moçambique e contava para ele o tema da guerra da independência com Portugal. A correspondência tinha meses para chegar de um lado ao outro, era difícil, mas ele lembra essa lembrança que deixou a revista Poliedro para ele. Ô, Rangel, permite? Sim. Rapidinho. Que o Valentim, sobre o lance de leitor em Portugal, tá? Até onde eu lembro assim, nós temos mais de 8 assinantes lá no nosso cadastro. Agora, deixa eu contar uma história rapidinha sobre o Contraponto, uma curiosidade. O nosso jornal, certa vez, eu recebi uma correspondência da Assembleia Legislativa da Paraíba, homenageando o Contraponto. Aí eu falei, caramba, por quê? Olha, que legal. Mas presta atenção, aí no texto lá ele falava, parabéns pela campanha de vocês aí do Contraponto para manutenção do rio tal, e isso é uma preservação da natureza, e a Assembleia fez uma citação aqui de vocês numa sessão, ou seja, eles homenagearam a gente por uma coisa que não tinha nada a ver. Era uma revista lá que tinha o nome também de Contraponto, que fez algum trabalho aí voltado para a preservação da natureza. E os caras são tão desligados que acho que fizeram uma pesquisa no Google, aí viram lá Contraponto e mandaram a correspondência pra gente, né? Aí eu devolvi e mandei, e falei e toquei nesse assunto, né? Aí depois eles mandaram outra correspondência pedindo desculpa lá.
Maravilha. Mas eu ia fazer isso mesmo, eu ia pedir assim, nesse tempo todo de 14 anos de existência, certamente você, né, como editor, como editor-chefe, desde o começo, né? Tá desde o começo como claro, desde o início. Desde o início. Certamente, nesse tempo inteiro, você teve assim, vários momentos de alegria, de tristeza, de frustração, de emoção. Exato. Fala pra gente qual foi o maior momento de emoção que você passou com o contraponto, que você teve com o contraponto. Olha, só tiveram vários momentos. Por exemplo, uma vez eu vi numa emissora de Santa Catarina, no programa o disc jockey lá, o apresentador, fez uma citação na coluna Etiqueta, que na época era assinada pela Rita. Ele leu a coluna, deu os créditos, né? E dissertou sobre aquilo, fez os comentários, né, sobre o tema. Isso aí foi uma coisa que eu achei interessante, de outro estado, no outro contexto, né? Outra coisa, recebi já esse convite para colocar um comercial no jornal, entendeu? Só que era um valor muito significante, ele queria botar um bannerzinho no nosso jornal por um valor irrisório. Aí na época eu comentei com a direção da época, que eu não lembro, o pessoal também não se animou muito. Tudo isso são espaços que a gente acaba assumindo, né? E nós tivemos, por exemplo, marcante, assim, na época da primeira fase do jornal, que a gente tinha o Paulo Roberto respondendo pela coluna IBC em Foco, que hoje é assinada, aliás, de uma forma brilhante pelo Vitor, né? Ele, na época, ele fez uma crítica ao setor de música do Benjamin Constant, que estava em decadência, na época dele era muito melhor, e criticou, na época, a diretora, né? Que era a Érica. Aí ela respondeu, aí eu dei direito de resposta a ela no jornal, tudo em alto nível, entendeu? Isso é uma coisa que marca, que prova que o jornal ocupa espaço, né? Dentro do contexto de um segmento onde ele está voltado. Então essas coisas aí vão acontecendo com o decorrer do tempo, tudo isso marca de uma certa forma, né? Eu ia perguntar isso. Em algum momento, alguma coluna já causou algum constrangimento? Vocês enfrentaram algum problema, ameaça, o processo, qualquer coisa do gênero? Não, processo não. Por exemplo, quando o Antônio José era secretário nacional acho que era da pessoa com deficiência, aí ele criticou porque a gente não citou, né, a posse dele, que era um espaço que o segmento estava alcançando. Aí eu mostrei a ele que no outro número lá a gente fez a citação, né? A gente citou a sua posse. Ele se sentiu assim, ofendido, porque no primeiro momento a gente não tocou no tema, mas depois eu mostrei que a gente tinha citado numa coluna a posse dele, né? Ele na época era secretário nacional da pessoa com deficiência. Antônio José, que foi presidente da PEC, meu conterrâneo lá de Pernambuco. Uma pessoa que milita aí, já militou bastante, né? Então são as coisas que vão acontecendo, né? E que a redação vai tendo contato com isso e procurando administrar da melhor maneira possível, mais madura, de uma forma que agrade os dois lados, né? E mantenha a qualidade, o padrão do jornal. Ok, bom, vamos ao nosso próximo zap então. 21 convida. Oi gente, Ana Regina voltando, perguntando, vocês aí na Argentina e em Portugal tem cursos de comunicação que se preocupam com a questão da acessibilidade, já tem essa sensibilidade com relação à acessibilidade, e também tem cursos dirigidos aos deficientes visuais para que eles possam trabalhar nos meios de comunicação, inclusive propaganda e marketing. Como é que isso funciona? E uma outra pergunta é a questão da impressão em braille, porque aqui uma realidade que a gente estava falando numa entrevista sobre sala de recursos, é que algumas salas, né, de aula tem a imprensa braille, mas não tem o investimento da Secretaria de Educação no papel. Então a imprensa braille vira uma mesa onde você coloca um monte de coisa em cima, porque não tem o papel para impressão, uma coisa assim, se torna caro, né? Então eles não investem nisso. Bom, ok. Então, duas perguntas, né?
se lá, tanto em Portugal quanto na Argentina, tem cursos para que pessoas com deficiência possam atuar na área da comunicação, seja em marketing, publicidade, marketing, rádio, etc. E a outra é sobre a questão da impressão custos de impressão Braille, que aqui no Brasil, como ela disse, muitas entidades têm impressora, mas o papel não tem, que é caro. Daniel. A primeira pergunta, acho que sim, existen muitos cursos sobre comunicação e muitas pessoas cegas que estão incursionando no jornalismo digital o escrito também através do acesso hoje das computadoras. E también no segundo punto, papel, acho que sí se consiguen, no sé os costos, mas os problemas son, como dije antes, os lectores, los difíciles de encontrar lectores. Bom, ok, então ele disse que tem os cursos, sim, né? E quanto à impressora, tem papel, mas os leitores Braille é que não existem mais, né, com o advento aí da informática. E lá em Portugal... cursos, perdão, Oi, não, sim, desculpa. sim, Lúcia, pode falar. Os cursos aqui que eu conheço não são exclusivos para cegos, são para todos. Para todas as pessoas cegas se inscreve, vai. Em alguns casos, demorou aqui o Instituto de Ensinança Radiofônica, que é o que dá os títulos oficiais de locutores e tal, demorou um pouco para aceitar as pessoas cegas, porque eles não sabiam como lidar, né? Esse negócio que a gente já conhece um pouquinho. Mas, de uns anos para cá, tem muitos locutores reservados, cegos, que exercem as profissões profissionalmente nas rádios, seja agora pela internet, mas também de forma presencial. Muitos locutores profissionais, pessoas cegas que, graças a Deus, conseguiram estudar sem problemas. Ok, Lúcia. Valentim. Sim. Nessa é a mesma pergunta da Ana Regina. Tem cursos aí em Portugal, os cegos fazem esses cursos de comunicação, de marketing, publicidade e impressão Braille aí. Como é que é? Muito caro o papel? Tem facilidade de se imprimir material Braille aí ou não? Aqui, quanto à comunicação, os cegos estão integrados, portanto fazem esses cursos como fazem outros nas faculdades, nas escolas específicas dessa área, diversas áreas. Quer da comunicação, quer de direito, de jornalismo, tudo, digamos, dentro do ensino normal. Quanto ao Braille, nós temos, felizmente não temos grandes recursos, mas as instituições que têm a seu cargo impressão de Braille Oi? Valentim? Valentim, acho que ele caiu, né? Eu acho que ele... Bom, Valdanito, desde o começo até agora, desde o começo desses 14 anos, as colunas mudaram muito, foram criadas colunas, como é que foi... Como é que o jornal veio se constituindo em termos de coluna nesses 14 anos? Vem mudou bem, cara. Eu lembro de outras colunas que haviam. Provavelmente tinha o DV e a mídia, tinha Reencontro. Reencontro era onde a gente colocava e-mail assim de... fazia uns dados de colegas... 4 instituições que imprimem Braille. Oi, só um minutinho, Valenito. Valentim, fala que você caiu aquela hora, eu acabei... Deixa eu só ele concluir aqui então o raciocínio dele, Valenito. Você estava falando da impressão Braille em Portugal, Valentim. Como é que funciona isso aí? Ok. Não sei se estão a ouvir. Sim. Portanto, nós temos fundamentalmente 4 instituições que imprimem Braille
e julgo que não há dificuldades quanto ao papel, pelo menos as impressões vão saindo periodicamente. Temos a imprensa Braille, que é a mais antiga, que é a tal que edita o poliedro e alguns livros escolares. E depois temos o Ministério da Educação, também imprime em colaboração com a ACAPO e imprime livros escolares, e a ACAPO também tem uma imprensa que edita a revista Luís Braille e outros documentos de caráter geral. Depois temos a Biblioteca Nacional, que também edita alguns documentos em Braille, nomeadamente o poliedro, e outros documentos mais genéricos, como sejam catálogos e outros documentos mais de caráter informativo. E penso que de caráter genérico são 4 as instituições. Perfeito. Ok. Valdanito está falando então das colunas. Através do tempo aí entraram novas, saíram outras, né? A gente tinha o Persona não, o Reencontro, que era uma coluna onde a gente tentava localizar os companheiros de outras épocas, né? Só que isso aí com o evento aí das redes sociais, ela ficou um pouco, vamos dizer assim, superada. Teve já várias colunas que saíram, por exemplo, o Maurício, que chegou a começar a assinar uma coluna, depois não continuou. Você, se eu não me engano, você chegou a assinar uma sobre a rádio, né? Depois não teve uma sequência, né? Hoje em dia tem os nossos canais, é onde eu falo de todos os canais da associação, as novidades dele, no caso, dos canais, né? Porque a associação não é só a rádio e o jornal, tem a escola, tem a lista, tem o portal, tem o grupo do WhatsApp. Então, esses aí nossos canais, a gente dá as novidades em relação. E outras foram sendo substituídas. Por exemplo, uma coluna que eu acho muito relevante é a saúde ocular, que é assinada pelo Ramiro, lá do Ceará, que é um advogado do Crato, do Ceará. Crato e Sobral, não lembro bem. Mas uma coluna muito interessante, onde ele atualiza os problemas da saúde ocular, né? Ele geralmente bota assim uns 3 artigos que ele pega aí de fontes bem respeitadas, né? Da área da oftalmologia. É uma coluna muito interessante, aquele é para se ler e guardar, né? Então é isso, né? No decorrer do tempo vai entrando umas colunas, saindo outra, né? Mas as principais são mantidas, né? Porque ela tem um apelo forte e faz parte do escopo do jornal. Perfeito. Bom, chegando agora ao finalzinho do programa, eu peço a vocês que façam, tipo assim, dê um depoimento da importância que o jornal teve na vida de vocês. Tipo, um minutinho, tá? Bem objetivo. Daniel. Sim, eu queria agradecer que no número de agosto se publicou, eu escrevi comentando que nós un grupo de advogados habíamos iniciado una acción contra o Poder Judicial e essa notícia foi inserta no número do Contrapunto. Foi uma surpresa quando leí a nota para mim. Perfeito. Lúcia, pode fazer a tradução então para a gente. Daniel está agradecendo que no mês de agosto foi publicada a notícia que um grupo de advogados argentinos começou uma ação contra o Poder Judicial aqui da Argentina, reclamando acessibilidade no portal. Então, Daniel ficou surpreso quando leu a notícia na publicação de agosto. Ele agradece muito pela publicação. Ok. Valentim. E parabéns pela ação, Daniel. Porque vocês estão fazendo uma coisa que nós brasileiros precisamos muito fazer e não fazemos. Sim. Ok. Valentim. Bom, eu, conforme já tinha referido inicialmente, tenho um grande apreço pela edição do Contraponto
É um jornal que eu leio com muito gosto, acho que me enriquece, tenho uma forte afetividade com a edição e na linha daquilo que a Escola Álvares Azevedo tem vindo a fazer, parabenizo todo o vosso trabalho, porque é enriquecedor e importantíssimo para a comunidade cientovisual. Ok, é assim. Eu me informo também, lendo o Contraponto, né? Mas também o Contraponto me deu a oportunidade de falar o que penso abertamente da parte do Valdenito. Eu nunca sofri censura. Então eu acho que o Contraponto, até onde pode, é um jornal democrático, aberto, as pessoas falam à vontade, né? Eu acho que foi um Contraponto, para nós, realmente ele foi um avanço, embora ainda faltasse pelo menos um pensamento editorial tal, mas o Contraponto é um jornal que nos deu um pouco de voz. Ok. Bom, antes de fechar o programa, tem mais um zap. Vamos a ele rapidinho, Aguinaldo? Bom, voltando aqui rapidamente. E quais são os projetos futuros aí do Contraponto? Gostaria de saber o que se pensa aí para as novas edições, novas colunas. Ok, bom, Valdenito, era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Os Carlos Alberto leu meu pensamento aqui. Perspectivas para o Contraponto. Olha só, Rangel. Lembrando o slogan do nosso jornal, né? Pensamos, logo questionamos. Isso é um slogan que nós adotamos assim para o nosso jornal. As perspectivas, tá? Eu tô com umas ideias aí que eu quero até conversar com o conselho editorial primeiro e de repente no próximo ano implementar, tá? Eu não sei se de repente transformar o jornal numa revista, né? Porque ele tem um número mensal, então ele se enquadra no contexto assim de uma revista, mas eu quero discutir isso com o conselho editorial, com a diretoria, entendeu? Com o conselho deliberativo. Essa é uma proposta arrojada que a gente vai discutir com o segmento aí. E fechar esse ano mantendo essa linha aí com as colunas, né? Vai até dezembro, depois de ter umas férias. E ampliar a nossa divulgação, né? Ver se a gente ultrapassa os 1.000 leitores só no nosso cadastro de assinante. E sempre aberto às ideias, às críticas que sejam positivas, né? Que venha a somar para a melhora do jornal. É só entrar em contato com a gente, sugerir, nós agradecemos isso. E é isso aí, eu agradeço. Você já pensou na possibilidade de fazer uma publicação em áudio do jornal? Nós tivemos no início, chegou a ideia, nós chegamos até a gravar umas colunas, entendeu? Gravava e soltava na lista. Mas depois não houve assim uma repercussão, não sei se faltou uma divulgação melhor, mas é uma coisa que a gente pode reavaliar, entendeu? Porque tem aquele público que prefere ouvir, né? Então você pode pegar uma coluna e gravar, ou pega um programa desse de gravação, ou grava com a voz humana. Hoje tem muito recurso, né? Mas é uma ideia que a gente quer reavaliar. Perfeito. Bom, quero agradecer a você que esteve com a gente até agora. Quero agradecer principalmente aos nossos convidados, o Daniel e a Lúcia, ali dando toda força para ele. O Valentim, Daniel lá da Argentina, e a Lúcia da Argentina. O Valentim de Portugal. O Ersen, aqui do Rio de Janeiro. O Valdenito, o redator-chefe do Jornal Contraponto, que estiveram aqui conversando comigo agora sobre os 14 anos, o aniversário de 14 anos do Jornal Contraponto. Conhecemos muita história, sobretudo a história do Jornal Contraponto, algumas perspectivas para o futuro e a importância que esse jornal teve e tem, e certamente ainda terá
para muita gente, para os nossos convidados aqui, e para outros tantos que, por motivos óbvios, não puderam estar com a gente aqui. Então, mais uma vez, parabéns ao Jornal Contraponto, parabéns ao Valdenito por estar 14 anos à frente do jornal, com toda a batalha que ele falou aí, dificuldade de enfrentar, e, enfim. E parabéns à nossa Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, que é quem banca, né? É quem criou, quem desenvolveu, quem pensou esse jornal. Semana que vem a gente volta com mais um Rádio Contraponto Entrevista. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você acabou de ouvir mais um programa com o padrão Rádio Contraponto. O som mais claro da web.